No ar. Olá, metalúrgico, olá, metalúrgica, olá, trabalhador da ativa, aposentado, pensionista que nos acompanham na live do sindicato. Estamos cá, mais uma vez, para apresentar a live das quintas-feiras. Nós geralmente fazemos às 16 horas, mas hoje, em razão de compromissos aqui da diretoria, tivemos que antecipar um pouco a nossa live. O importante é fazer, não deixar de fazer a transmissão, o importante é não deixar de levar a informação qualificada para os trabalhadores, as trabalhadoras e as pessoas que nos acompanham. Eu sou João Franzin, jornalista do sindicato, e hoje tenho a alegria de receber um médico, jovem médico, Dr. Luiz Felipe Banhatori Braga, que é ginecologista e atua no Hospital Carlos Chagas, muito conhecido aqui na região de Guarulhos, há 9 anos. Eu vou falar de um tema que já está na rede social do sindicato por meio da campanha chamada Outubro Rosa, que trata, discute, esclarece, informa acerca do câncer de mama. Doutor, muitíssimo obrigado pela sua presença, que muito nos honra aqui na live dos metalúrgicos. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, e você? Obrigado pelo convite, agradeço em meu nome, em nome do Hospital Carlos Chagas, a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema que é tão relevante. Perfeito. Doutor, o câncer de mama é um dos mais agressivos, né? A incidência é alta e o câncer é agressivo. Geralmente tende a progredir com rapidez. Por que a incidência é tão alta e por que a doença é agressiva dessa forma? Bom, acho que esse ponto que você falou, acho que é o ponto mais relevante, né? E isso justifica toda essa campanha, né, que todos os anos acontece no mês de outubro, né, acerca da prevenção, né, da detecção precoce do câncer de mama, né? O câncer de mama, hoje, ele é o câncer mais frequente no mundo nas mulheres, né? E é a principal causa de morte entre as mulheres com câncer também no mundo. Então, isso mostra a relevância desse tema. Em relação a essa questão do motivo da agressividade, né, do câncer, isso depende muito do tipo do câncer que se desenvolve. Alguns cânceres são mais agressivos, outros são menos. Mas acho que a grande chave, né, da questão do tratamento do câncer de mama, né, e isso está diretamente ligado ao sucesso, né, e a cura, é a detecção precoce, é o tratamento e a detecção precoce. Então, a partir do momento que você detecta cedo o câncer, você tem a possibilidade de um tratamento menos agressivo e, consequentemente, com chances maiores de cura, né? Perfeito. E, doutor, e se faz a detecção precoce por que meios? A mulher tem que passar semestralmente ao ginecologista, tem que fazer mamografia, ou o que mais? Tá. Isso é bem interessante. Assim, eu sempre gosto de contar uma história, né? Então, acho que todo mundo já ouviu falar um pouquinho sobre autoexame, né? Então, mais ou menos na década de 50, nos Estados Unidos, um grupo de pesquisadores lá propôs que as mulheres fizessem o autoexame. E tinha uma série de técnicas que você tinha que seguir, uma série de passos que a mulher deveria seguir para fazer o autoexame mensalmente, no período pós-menstruação e tal. E aí isso foi propagado durante muitos anos, né? E mais ou menos na década de 90, de 1990, foram feitos vários estudos tentando ver se esse autoexame era realmente uma coisa importante, se isso prevenia que mulheres morressem de câncer de mama fazendo autoexame. E se chegou à conclusão que, infelizmente, não, né, que o autoexame não é suficiente para salvar a vida das mulheres com câncer de mama. E a partir desses estudos, na década de 90, foi proposto uma nova realidade. E essa realidade foi no sentido de fazer mamografia, né? E a mamografia, sim, ela consegue detectar lesões precocemente, lesões do tamanho de um grãozinho de areia, e aí você consegue, sim, fazer um tratamento menos agressivo, mais eficaz e com maior chance de cura. Doutor, a mamografia ela é feita por meio de um aparelho. Esse aparelho ele faz uma leitura dos tecidos que compõem o seio, como se fosse uma ultrassonografia,
ou uma tomografia? O que exatamente, em que exatamente consiste a mamografia? Perfeito. A mamografia é exatamente um aparelho, basicamente, ele é mais parecido com uma tomografia ou um raio-x, né, onde o aparelho faz uma compressão da mama. Então, o aparelho ele tem como se fossem duas pás e pressiona a mama da mulher e faz algumas chapas de raio-x, né? E essas fazem basicamente em dois lados, em duas incidências que a gente chama, né? Uma incidência de cima para baixo e uma incidência lateral. E dessa maneira você consegue mapear toda a mama da mulher e ver se tem alguma lesão sugestiva de câncer de mama. Bom, a mulher passa pelo exame, nada é detectado e segue a vida, né? Exatamente. Vai comemorar, tomar uma cerveja para comemorar. Mas caso apareça algum sintoma, algum sinal de nódulo, alguma mancha, não se deve ficar desesperado por causa disso, né? Tem que comunicar ao médico imediatamente e ver se aqui, porque às vezes é uma alteração de tecido, mas não é neoplasia, não é cancerígeno, né? Perfeito. Não é porque tem uma alteração no tecido que vai ser um tumor maligno, não é verdade? Então, primeiro as pessoas acho que têm que ter calma, né? Perfeito, perfeito. Isso que você falou, acho que é fundamental, né? Acho que todas as vezes que a gente encontra algo de errado no nosso corpo, ou supostamente errado ou alterado, a gente deve procurar a ajuda de um médico, né? E não ficar desesperado, procurar na internet, porque eu acho que isso é uma coisa que, né, nos nossos tempos hoje em dia é muito comum e as pessoas, né, todos os dias eu recebo paciente que está muito nervosa, muito preocupada, porque procurou alguma coisa na internet e acabou entendendo mal ou, ao contrário, né? Pacientes que ficam tranquilas, procuram alguma coisa na internet e acham que está tudo bem. Eu acho que o que você falou é fundamental. Essa questão, a maioria das vezes, os nódulos, as alterações mamárias serão benignas, né? Não serão câncer. Então, precisa da ajuda mesmo do médico, né? Você tinha me perguntado anteriormente, acho que ficou faltando essa resposta, em relação à periodicidade que se deve fazer Ah, sim, sim. e o rastreamento, né? Então, isso é uma coisa bastante controversa, né? Então, o Instituto Nacional de Câncer brasileiro, que é o INCA, ele preconiza que as mulheres façam mamografia a partir dos 50 anos, a cada 2 anos. Tá. Mas, é uma coisa bastante discutível, né? É um exame relativamente barato, um exame fácil de ser feito, bastante acessível, tem muito mamógrafo, né? Principalmente na região da Grande São Paulo. Então, os especialistas questionam muito essa periodicidade, né? Se não seria mais adequado fazer exames anualmente a partir dos 40 anos. Então, Sim. alguns países na Europa, nos Estados Unidos, essa é o protocolo, fazer exame anualmente a partir dos 40 anos. Perfeito. Doutor, eu tenho plano de saúde, né? Minha mulher também tem, então nós nos valemos da assistência que o plano propicia. Eu te pergunto, quem é usuário no plano de saúde tem facilidade em obter esse tipo de exame ou o plano vai ficar colocando embaraço, criando caso? E te pergunto Não, mais, e na rede pública de saúde isso já é um exame comum? Ele digamos, faz parte do pacote básico de procedimentos? sim, sim, com certeza. Isso é um exame bastante tranquilo, como eu disse anteriormente. Os mamógrafos estão disponíveis, né, principalmente nos grandes centros. O que a gente sabe, né, que tem conhecimento, é de que em regiões mais distantes, em alguns lugares no interior ou em alguns pontos do Nordeste, realmente fica um pouco mais difícil. E essa política do INCA, né, de fazer exame a cada 2 anos, é uma política nacional. Então, realmente tem alguns lugares que tem carência, né, de tomógrafo, de profissional habilitado para manipular o aparelho e tal. Mas na Grande São Paulo, na região de Guarulhos, é bastante tranquilo, né? Eu posso dizer aqui no dia a dia, o Hospital Carlos Chagas, por exemplo, tem o tomógrafo, tem o mamógrafo, né, faz exames, centenas de exames, e é bastante tranquilo. O convênio não tem, né, empecilho em relação a isso, muito pelo contrário, é bastante tranquilo. E no SUS também, isso é rotina, bem tranquilo de ser feito. Perfeito, perfeito. Eu agradeço muito, doutor Luiz Felipe Banhatori Braga.
ginecologista, médico que tem de 15 para 16 anos de experiência profissional, que atua há 9 anos no Hospital Carlos Chagas e que hoje fala com a gente a respeito do câncer de mama, câncer de alta incidência, mas como toda doença, em regra, né? Se detectada no início, você trata, né? E aqui a gente está falando deste lado aqui, é uma pessoa que já tirou 2 tumores, né? Um tumor no intestino, e aí foi em condições, foram condições difíceis, porque o tumor era muito grande, e depois tirei um câncerzinho de pele aqui, um carcinoma base celular, e estou aqui vivo para contar a história. De modo que, se você passa periodicamente pelo médico, detecta no começo, tem intercorrência de uma cirurgia, que enche o saco e dói pra caramba e tal, mas você sobrevive, né? Então é importante fazer os procedimentos, fazer os exames periódicos. Agora, doutor, no caso dos governos, né, federal, estadual e municipal, os governos fazem campanhas de esclarecimento para as famílias, porque, claro, que a mãe geralmente, a mãe é o arrimo emocional da família, em muitos casos é o arrimo econômico também, né? É, são feitas campanhas ou o senhor acha que falta esclarecimento para a população, falta informação? Acho que as campanhas são feitas, eu acho que em especial, né, no mês de outubro, sou amplamente divulgado, mas informação, na minha opinião, nunca é demais, né? Acho que o mês de outubro é um mês emblemático para a pesquisa do câncer de mama, faz as pessoas mais desatentas, talvez, se lembrarem, né, dessa importância, mas não se pode deixar isso só para o mês de outubro, né? Então, as pessoas têm que procurar e fazer os seus exames ginecológicos de rotina, né? Mamografia, Papa Nicolau, né? Isso anualmente, né? Independente do mês do ano. Eu penso comigo que precisa, sim, de mais campanha de conscientização, no sentido de toda a prevenção, né? De todas as doenças, inclusive do câncer de mama. Desculpa, queria só retomar também, você fez uma pergunta em questão como a paciente sente um nódulo e tal, isso eu acho bastante interessante a gente comentar, até para a paciente ter ideia do que é mais importante para ela, né? Então, hoje em dia, o que a gente sabe, né? Que o principal sintoma, o sintoma mais comum do câncer de mama é nódulo na mama. E esse nódulo, geralmente, ele tem algumas características que a mulher tem que observar. E isso que eu acho que é importante a gente sair daqui sabendo. Então, quando a mulher tem um nódulo na mama, endurecido, alguma alteração, geralmente ele não é doloroso, é um nódulo indolor e irregular, esse é um nódulo de maior suspeita. Outras coisas que a gente também tem que observar na mama que são relevantes e que a mulher tem que procurar o acompanhamento do médico quanto antes. Então, por exemplo, o que a gente chama de edema, que é um inchaço na mama, uma aparência na pele da mama igual de casca de laranja, uma pele inflamada, avermelhada, retração na pele, como se fosse um afundamento na pele, que aparece de uma hora para outra, eventualmente dor na mama. Bem que dor na mama não é o sintoma mais comum de câncer de mama. Doenças benignas costumam dar mais dor do que o câncer, mas também é um sinal de alerta. Outra coisa que é muito relevante, importante, inversão do mamilo, que a gente chama. Então, o mamilo, em vez de estar para fora, o mamilo ele entra para dentro do tecido mamário, como se ele ficasse invertido mesmo. Isso chama inversão do mamilo. Área de vermelhidão inexplicada. Então, sem a mulher ter tido uma pancada, algum trauma na mama, fica com a mama vermelha. Alguma ferida, alguma descamação na área do mamilo. Tudo isso são sintomas importantes. Uma coisa que é bastante relevante também é secreção no mamilo. Então, se a mulher notar em um dos mamilos, principalmente quando é unilateral, então ela sente uma secreção espontânea, quer dizer, não teve manipulação, não teve algum trauma na mama, começa espontaneamente a sair uma água transparente do mamilo, também é um sinal de alerta, ela deve procurar um médico, porque esses são sinais sugestivos de alguma coisa está acontecendo. Perfeito, perfeito. Bom, muito claras as suas explicações, muito
inteligíveis, né? E a gente vai falando e a gente vai vendo, né? O sintoma, né? Você vai visualizando o sintoma, mancha, como se fosse casca de laranja, inversão do mamilo, um inchaço que veio do nada, uma secreção aquosa, né? Então, tudo isso são sintomas que pode ser preocupante. Eu pedi ao Rômulo e à Ariane, que nos acompanham, aqui na imprensa do lado, que depois a gente pegue essa fala sua e edite um videozinho sobre, digamos assim, os sinais, os possíveis sinais, porque é melhor, evidentemente, que se pautar pelo médico, por um doutor muito famoso que tem na praça hoje, que é o doutor Google, né? Doutor Google. O Dr. Google faz anamnese, diagnóstico, receita o remédio, disse qual que é a cirurgia adequada, etc, etc. O Dr. Google é um perigo. Então, vamos esclarecer devidamente, porque medicina, como nós estamos vendo no Brasil hoje, não é adivinhação. Medicina é ciência, né? Então, vamos seguir os médicos que têm ciência e têm consciência. Nós já temos aqui muitas manifestações, doutor, eu queria registrar algumas delas, para não deixar as pessoas aqui sem a devida consideração, né? Nós temos aqui a Patrícia Santana, parabéns pela escolha do tema, muito obrigado. Nosso ex-presidente e atual diretor financeiro, José Pereira dos Santos, boa tarde, doutor Luiz, realmente isso aconteceu com a minha esposa, todo ano fazia exames preventivos e não descobriu câncer nesses exames. Interessante. Boa tarde, doutor João Franzin. É um grande prazer recebê-lo, doutor. O Josinaldo Barros, o presidente, ótimas informações. Shirley, quero crer, Paiva, doutor Luiz, sou sua fã. Nayara Félix, ótimo tema. Roseli Lima. Doutor, aqui o senhor, de certa forma, respondeu aqui. Ela é diretora do sindicato, né? Quais são os principais sinais e sintomas suspeitos de câncer de mama? E faz uma segunda pergunta, que eu acho que ela é importante, que eu não perguntei. Quais os maiores fatores de risco? Daqui a pouco o senhor responde, por gentileza. A Roseli também diz a prevenção é o melhor remédio ainda. A Márcia Aquino Lima, diretora aqui da casa, diz, doutor Luiz, fala um pouco referente ao câncer de mama dos homens, muitos não têm conhecimento dessa incidência. Gisele Gentil, excelente assunto. A Márcia, boa tarde a todos. Raquel Jesus nos manda boa tarde também. Então, Roseli Lima pergunta quais são os fatores de risco. Eu te pergunto, há fatores indutores? Há fatores de risco, como, por exemplo, se fuma, automaticamente você tem suspeita de câncer do pulmão, né? Enfisema pulmonar, etc. E no caso do câncer de mama, quais são os fatores de risco? Perfeito, perfeito. Isso é um ponto também bastante relevante. Questão aos fatores de risco, o câncer de mama ele não é unifatorial, né? Então, são vários fatores, uma conjunção de coisas que levam a pessoa a ter câncer de mama, né? Então, isso que você falou é até curioso, né? A gente sempre tem essa impressão, né, que o tabagismo ele praticamente aumente o risco de todos os cânceres. Isso já foi bastante estudado. E por incrível que pareça, no câncer de mama não existe uma relação clara entre o tabagismo e o aumento da incidência de câncer de mama, né? Mas isso significa que as pessoas não devam parar de fumar, porque os outros tipos de câncer já está mais do que comprovado que aumenta o risco de câncer. Mas em relação à mama, especificamente, não tem uma relação direta. Bom, os principais fatores de risco são a idade da paciente, alguns fatores hormonais. E aí, falando de fatores hormonais, a idade que ela começou a menstruar, né? Então, se ela começou a menstruar muito cedo, abaixo dos 12 anos, aumenta um pouquinho o risco. Se ela parou de menstruar, se a menopausa dela foi muito tardia, depois dos 55 anos, também é um fator de risco. A vida reprodutiva dessa paciente, se ela teve ou não filhos, né? Se a paciente nunca ficou gestante, é um fator de risco. Se a paciente teve uma gestação, a primeira gestação foi depois dos 30 anos, é um fator de risco também. O uso de alguns anticoncepcionais também pode acrescentar um pouquinho de risco. Se a paciente amamentou, por exemplo, é um fator de proteção, né? Se ela ficou grávida antes dos 30 anos e amamentou o seu bebê,
Isso é um fator de proteção para a mama. Agora, qual a relação, doutor, entre amamentar um bebê e prevenir? Tem uma relação explícita ou não? Tem sim. A mama, ela passa por alguns momentos, né, durante a vida da mulher, o desenvolvimento do corpo da mulher, umas fases que a gente chama de como se fosse uma maturação da mama, né? Então, na infância, ela não tem a mama desenvolvida, na adolescência, ela tem o primeiro estágio de desenvolvimento da mama, e ela para num determinado estágio na vida adulta. Ela só vai atingir a maturidade completa da mama se ela der de mamar, né? Então, se ela não atingir essa maturidade completa com a amamentação, esse último estágio, né, de maturação da mama não acontece. E é justamente quando a mama se transforma nesse último estágio que ela fica protegida do câncer de mama. Então, por isso é tão importante amamentar o bebê. Interessante, interessante. Doutor, para quem está nos acompanhando agora, eu volto a informar que hoje falamos com um ginecologista e o tema é câncer de mama, porque o Departamento Feminino do Sindicato, todo mês de outubro, faz, na medida do possível, uma campanha chamada Outubro Rosa. Aí leva informações para as trabalhadoras nas fábricas, a gente reforça a comunicação pelas redes sociais, grava-se vídeo, né? Eu até pedi o pessoal lá da agência onde eu trabalho que nós busquemos materiais no INCA, né? Que é o Instituto Nacional de Câncer, que tem material didático muito bom sobre todos os ramos as variedades de câncer, né? Agora, evidentemente, que em outubro que tem mais, e assim por diante, para que a informação circule. E a gente, às vezes, não valoriza muito a informação como um fator preventivo, né? Eu tenho um amigo que eu tenho 64 para 65 anos, e um amigo meu viveu na Alemanha na época em que a AIDS pegou, né? E ele disse, rapaz, é uma campanha violenta, assim, é no metrô, é no mercado, é no seu local de trabalho, é nos meios de comunicação, nas escolas, é uma campanha dia e noite, né? Preventiva, porque as doenças que são graves e que têm, digamos, repercussão social precisam ter esse tipo de enfoque, né? E às vezes até um enfoque mais agressivo. Doutor, eu queria agora falar de quem eventualmente pegue, a mulher sai lá do exame, passa num oncologista, o oncologista de fato comprova que aquilo ali é uma neoplasia, é câncer, e ela tem que iniciar um tratamento, né? Além do preparo emocional e psicológico, não tem que ter mediante qualquer doença, ainda que seja uma simples gripe, quais são os passos que aquela paciente vai dar durante o seu tratamento? Ou varia de caso para caso? Bom, isso também é bastante interessante, porque a mastologia é uma das áreas médicas que mais tem se desenvolvido nos últimos anos, né? Então, antigamente, as cirurgias eram bastante agressivas, né? O tratamento era 100% cirúrgico, né? Não existia tratamentos que a gente chama de adjuvantes, quer dizer, tratamentos que ajudariam o tratamento cirúrgico, então a paciente só era cirurgia, e as cirurgias eram bastante radicais. A paciente perdia a mama completamente, perdia até músculo do tórax, né? Então era uma cirurgia bastante mutilante. E isso, como você mesmo falou, né? As pacientes ficavam extremamente, além da questão estética, elas ficavam muito desgastadas fisicamente. Hoje em dia, com o avanço da medicina e do diagnóstico precoce, né? Por isso que a gente sempre bate nessa questão do diagnóstico precoce, isso permitiu que as cirurgias fossem cada vez menores. Então, hoje em dia, você consegue praticamente, na maior parte dos casos, manter a mama da paciente esteticamente funcional. Então, você faz uma cirurgia, vamos dizer assim, uma cirurgia conservadora da mama, você tira só um pedaço onde está doente mesmo, e você complementa isso com tratamentos adicionais, por exemplo, quimioterapia, radioterapia, trazendo muito menos lesão, né? Uma cirurgia muito menos agressiva, né, para a paciente.
Perfeito. Agora, por conversa, nós leigos, jornalista bicho curioso, fica lendo sobre tudo, né? E perguntando sobre tudo. A mulher, ela extirpa totalmente o seio ou ela retira um pedaço? Qual é o mais comum hoje? Depende do estágio da doença. E caso retire uma parte do seio, aquilo é reposto por um próprio tecido do organismo dela ou é por uma prótese? Então, tem várias opções, né? Então, a cirurgia, como eu disse anteriormente, ela pode ser mais agressiva, onde a paciente faz uma mastectomia, que é a retirada da mama radical, ou seja, ela perde totalmente o tecido mamário, ou pode ser uma cirurgia conservadora. E no termo médico é quadrantectomia, setorectomia, ou seja, ela tira só um quadrante, um quadradinho da mama, um pedacinho da mama. E aí as técnicas de reconstrução mamária também avançaram demais. Hoje em dia você tem técnicas que você faz simetrização das duas mamas, sem precisar fazer grandes cirurgias de implantes, coisas desse tipo. Cirurgias maiores, onde a assimetria das duas mamas é muito acentuada, você pode usar o próprio tecido biológico da paciente, você faz a gente chama de retalho, você tira o tecido de um lugar, leva para o outro e você reconstrói a mama da paciente com um resultado estético muito, muito interessante. Em algumas situações também você pode usar também próteses sintéticas, né? Prótese de silicone, de solução salina, existem várias próteses também que você pode usar para fazer a reconstrução do tecido mamário. Doutor Luiz Felipe Banhatore Braga, eu tenho uma curiosidade minha, né? Porque às vezes o câncer pega a mulher já numa idade mais avançada, que ela já está fora do período de fertilidade. Mas no caso de uma moça jovem, mesmo tendo câncer na mama, ela poderá ter gestação, ela poderá ser mãe e amamentar uma criança? Sim, sim. Muito, muito interessante essa sua pergunta. Com certeza, né? A paciente, hoje em dia, a gente sabe que o câncer de mama ele atinge as mulheres após os 40 anos com uma maior frequência. Correto. Mas, felizmente, a medicina consegue diagnosticar precocemente e, às vezes, a gente consegue diagnosticar em pacientes bastante jovens. E, sim, é perfeitamente possível que a mulher engravide e venha amamentar o seu filho depois do câncer de mama. Perfeito, perfeito. Doutor, nós estamos caminhando para o final aqui da live, não quero apressar, não, mas eu gostaria de abusar aqui da sua paciência e que o senhor repetisse aqueles sinais que são mais comuns como indicativos de uma possível alteração no seio, sendo câncer, neoplasia, que os médicos chamam, ou uma doença comum, que talvez um antibiótico curaria, uma punção resolveria. Quais são os sintomas mais comuns que a gente quer repetir e massificar isso aqui na rede social do sindicato? Os sinais, digamos. Legal. O principal sintoma, o sintoma mais comum e mais frequente é o nódulo de mama. Esse nódulo, geralmente, ele é indolor, ele é irregular, então, na palpação, você sente que ele tem uma série de calombinhos. Geralmente, ele é bastante endurecido. Esse é o principal sinal que leva a gente a se preocupar. Além disso, tem outros sinais que são bastante relevantes, que é o edema, que é o inchaço da mama, com aspecto de casca de laranja, como se fosse uma laranja avermelhada, a pele toda cheia de porozinhos, igual aqueles furinhos da laranja. Retração da pele, então um afundamento da pele, né? Dor na mama, inversão do mamilo, né? Então o mamilo ele entra para dentro do tecido mamário, ele afunda, né? Que isso a gente chama de inversão, uma área de vermelhidão sem ter tido uma pancada, um trauma, alguma coisa nesse sentido, descamação, como se fosse uma esfoliação do mamilo, saída de pelinhas do mamilo, úlcera, ferida no mamilo, também é preocupante. E saída de secreção do mamilo, principalmente de um lado só, quando é bilateral, né, dos dois lados, a gente pensa em outros tipos de problema, mas quando ela é unilateral, ela sai de uma mama só, espontaneamente, sem a mulher fazer nenhum tipo de expressão
e é uma água transparente, igual água de torneira, é também um sinal preocupante, a gente deve procurar ajuda médica. Perfeito, doutor. Finalmente, né? Uma vez detectado o problema, adotados os procedimentos médicos, clínicos, cirúrgicos e posteriores à cirurgia, fazendo novamente a observação de que a gente deve confiar na ciência, né? Eu estou vivo aqui para contar a história porque a ciência me salvou, a ciência médica, mas é muito importante, eu digo também a partir da minha experiência, o apoio familiar e dos amigos, né? É claro que as pessoas dizem, eu vou rezar por você, ótimo, né? Ainda que eu não tenha religião, rezar vai fazer bem, nunca vai fazer mal. Se eu tiver fé, melhor ainda. Se eu puder rezar, ainda melhor, né? Mas esse apoio da família e dos amigos, em que medida já está provado clinicamente, cientificamente, que esse apoio ajuda? Ajuda demais, né? A gente sabe que isso é fundamental para a recuperação, para o sucesso no tratamento, é o apoio da família, dos amigos, né? Das pessoas queridas, né? A pessoa, sem o apoio da família e dos amigos, não tem tanta melhora. A gente percebe que a paciente ela tem dificuldade de acompanhar, de retornar, né? É fundamental isso, né? Certeza. Perfeito. Então, eu quero agradecer muitíssimo ao nosso convidado de hoje. Falou sobre câncer da mama. Nós estamos no âmbito sindical, o chamado Outubro Rosa, que é quando as mulheres, as trabalhadoras, as dirigentes, aqui no caso, a Roseli, a Márcia, a Raquel e nas outras entidades, outras dirigentes, levam para o seu local de trabalho, para a base, essas informações acerca do câncer de mama, prevenção, cuidados, tratamento e tudo mais. Então, nós entrevistamos não, né? Entrevista lá na Rede Globo, aqui a gente conversa, né? Aqui a gente bate um papo. Com o doutor Luiz Felipe Banhatore Braga, do Carlos Chagas, que ele é ginecologista, 40 anos de idade, 15 para 16 anos de profissão, né? De dedicação à medicina. Eu quero te agradecer muito, doutor, em nome aqui da diretoria do sindicato, dos trabalhadores e trabalhadoras que nos acompanham, e dizer que este conteúdo nós vamos subir no YouTube do sindicato, nós vamos fazer um texto para o site do sindicato e vamos compartilhar drops também no Facebook. E esse vídeo, parte do vídeo, nós vamos editar e depois, na medida do possível, a gente vai veicular nas nossas redes. Quero, então, agradecer mais uma vez e parabenizar pela escolha dessa belíssima profissão de médico, né? Uma das mais antigas e respeitáveis pela humanidade, né? Não há uma obra da literatura clássica em que não haja lá a figura do médico, né? Geralmente com uma abordagem muito positiva a respeito do profissional da saúde. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Sempre à disposição.